o povo começa a murmurar, querendo voltar para o Egito. Josué e Caleb se levantam e dizem: não, nós vamos conquistar a terra, tem gigantes sim, mas o Senhor é por nós. E eles, então, durante 40 anos, por que 40 anos? Eles ficaram 40 dias espiando a terra. Então, 40 anos é o equivalente a cada ano, devido a um dia que o povo ficou espiando a terra e devido a essa incredulidade. Também foi para que aquela geração que tinha saído do Egito, com mais de 20 anos, pudesse padecer no deserto. E Deus, então, fazer uma transição de geração desses incrédulos que murmuravam, né, que viram o mar se abrir, que viram as pragas, que viram os milagres. Veja que milagre não salva ninguém, milagre, muitas vezes a pessoa só endurece o seu coração. Vamos aqui então em Números 26. Números 26, nós estamos na segunda contagem que Deus manda Moisés fazer. A primeira foi com a primeira geração, acima de 20 anos. Aqui já está mais ou menos quase no final dos 40 anos. Já tem uma segunda geração acima de 20 anos. Alguns até nasceram no deserto mesmo, alguns eram crianças quando saíram do Egito. E diz assim um texto em Números 26, verso 1. Passado a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seu pai, todo que em Israel for capaz de sair à guerra. Lembrando que a tribo de Levi era uma tribo que os levitas não eram contados como guerreiros. Eles não eram contados como guerreiros. Então nós temos, assim como temos a divisão no começo do livro, entre a contagem de todo Israel, menos a tribo de Levi, aqui vai acontecer da mesma forma. Primeiro ele conta todas as tribos, menos a de Levi, porque são aqui soldados, homens, que estariam prontos para a batalha. Verso de número 3. Moisés e Eleazar, o sacerdote, pôs nas campinas de Moabe, ao pé de Jordão, na altura de Jericó. Veja que eles, então, a primeira cidade que eles conquistam, depois que atravessam o Jordão, é exatamente Jericó, para mostrar o quanto eles já estavam próximos de avançar para a terra prometida. Falaram aos cabeças de Israel, dizendo: contai o povo de idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Vamos para o verso 9. Os filhos de Eliabe, Neumoel, Datã e Abirã, estes Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão, no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. Verso 10. Vamos à igreja? Quando número 26 também é interessante, que ele marca também o motivo da qual alguns não entraram na terra, alguns que não foram contados para entrar na promessa. E aqui nós vemos Corá, Datã, Abirã, porque eles contenderam contra Moisés, ou melhor, contra o Senhor, né? Verso de número 51, pulamos lá para o verso 51, diz assim: são estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. Se nós formos ver a primeira contagem, que está lá em Números capítulo 1, verso 46, você vai perceber que houve um decréscimo, né, diminuíram naquela contagem, se não estou enganado, era 603.500 e alguma coisa, e aqui era 601. Então, praticamente quase 2.000 homens diminuíram o número dos homens prontos para a guerra. Também quase 40 anos, né, se passou da primeira contagem, ou 38 anos da primeira contagem para essa contagem. Verso 52,
em diante. Disse o Senhor a Moisés: a este se repartirá a terra em herança segundo o censo. A tribo mais numerosa dará herança maior e a pequena herança menor. Cada um, em proporção ao seu número, se dará a herança. Então a tribo maior ficaria com maior terra. Lembrando qual que foi a tribo que foi maior, depois você pode ler o texto, nós vamos ver que a tribo que mais cresceu no deserto foi a descendência de José, a Manassés, né? Continuando. Todavia, verso 55, a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos, seus pais a herdarão. Segundo a sorte, repartir-se-á a herança deles entre as tribos maiores e menores. Agora, no verso 57, ele já começa a contar, então, os levitas. Aí muda o foco. Verso 57, são estes os que foram contados, dos levitas, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos gersonitas, de Coate, a família dos coatitas, de Merari, a família dos meraritas. Lembrando também que no tabernáculo, cada família ficou em uma posição específica e exercendo funções específicas também dentro do tabernáculo e também no sacerdócio, que vai ser então a tribo, os descendentes de Arão. Diz, continuando, são essas as famílias de Levi: a família dos libinenitas, a família dos hebronitas, a família dos malitas, a família dos musitas, a família dos coratitas. Coate gerou Arão. Agora ele vai falar sobre a descendência, da onde veio Moisés, né? Moisés e Arão. A mulher de Arão chamava-se Joquebede. Achou interessante, né? Se identificou, né? Filha de Levi, a qual lhe nasceu do Egito. Teve ela de Arão, a Arão e a Moisés, e a Miriam e a irmã deles. E a Arão nasceram Nadab, Abiú e Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho perante o Senhor. Os que foram deles contados foram 23.000, todos homens da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porque lhe não foram dadas heranças como os outros. São esses os que foram contados por Moisés, o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó. Não sei se você consegue perceber o detalhe. Quem fez a primeira contagem foi Moisés e Arão. E aqui quem está fazendo essa contagem é Moisés e Eleazar, que é o filho de Arão, e mostrando então uma transição daquela geração que saiu do Egito e da geração que está passando pelo deserto para possuir a terra que o Senhor tinha prometido a eles. Verso 64. Entre esses, porém, nenhum houve que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai. Verso 65, a igreja, vamos juntos? Porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Poder se assentar. Nenhum deles ficaram. Nenhum daqueles que foram contados há cerca de 40 anos atrás foram contados para entrar, para herdar a promessa. Isso é muito sério. Porque isso mostra para nós que a vida cristã não é como nós começamos ela. A vida cristã é como nós vamos terminar a nossa vida cristã. Então não importa como você começou, se você rolou para dentro da igreja, se você nasceu numa família cristã, se você nasceu dentro da igreja, mas o que é importante é como você vai terminar essa jornada de fé. Você vai terminar entre aqueles contados para adentrar e herdar a terra que o Senhor prometeu, ou vai perecer no meio do deserto, vai ficar no meio do caminho. Então a vida cristã não é como você começa, mas como você termina ela. Então não é muito importante se você nasceu na igreja ou deixou de nascer na igreja, se você veio de uma família cristã, sua família não era cristã, ou se de repente você conheceu a Jesus há 50, 60 anos. A pergunta é, você estará contado entre aqueles que herdarão a promessa?
Apocalipse capítulo 2, diz assim a palavra de Deus no verso 10: não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Vamos juntos no final? Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Chacoalha a pessoa que está ao seu lado, diga para ela: sê fiel. Mesmo na dificuldade, mesmo nas lutas, porque o diabo, nosso adversário, ele tem tentado sim tirar-nos do caminho do Senhor. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades. Então, queridos irmãos, não, tome muito cuidado para você não ficar nesse deserto, ficar no meio do caminho, olhando para aqueles que estão escritos ali, que foram contados para herdar a promessa. Algumas características importantes que eles tiveram fé, eles buscaram santidade, e eles foram homens de coragem. Fé, santidade e coragem. Olhando para esses homens que estão escritos ali, que para herdar, que não ficaram no meio do caminho, nós vemos que eles exercitaram a sua fé, porque Deus tinha feito uma promessa. Em Êxodo capítulo 3, quando Moisés está apacentando ali as ovelhas do seu sogro, Deus aparece a Moisés uma sarça, e uma sarça que estava pegando fogo, mas não era consumida. E Deus então chama Moisés e anuncia a Moisés o seguinte, Êxodo capítulo 3, verso 16. Depois Deus diz: vá, reúne os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareci a você e ordenei que lhes dissesse: tenho visto a sua situação e sei o que os egípcios estão fazendo com vocês. Verso 17. Vamos juntos? Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados, e vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. Ei, o Senhor não está de olhos fechados e nem de ouvidos cerrados. O Senhor está vendo todas as coisas, Ele escuta, Ele sabe aonde está a sua dor, Ele sabe aonde você está sofrendo. E assim como Ele livrou o povo do Egito, Ele pode livrar a sua história também. Então clame, invoque, busque ao Senhor. E quando Ele falar: esse tempo do Egito acabou, agora vai ser uma nova vida para você, uma nova história. E para viver essa nova história precisa de fé, precisa buscar a santidade, precisa ter coragem. Coragem. Porque por mais que o Senhor, Ele vai eliminar os nossos inimigos, por mais que Ele vai apontar o caminho para nós, como Jonathan Edwards diz, Deus dá 9 passos na nossa direção, mas Ele não dá o 10º. Porque tem coisas que compete a mim e a você fazer. Deus pode pedir e mandar que Lázaro saia da sepultura, mas tirar aquela pedra é coisa dos homens. Tem coisas que depende, que o Senhor confia a mim e a você. Tem coisas que só eu e você podemos fazer, como arrepender dos nossos pecados, buscar a nossa santidade, limpar as nossas mentes, a cada dia buscar ao Senhor. Então, não pare, não desista. Olhe que o Senhor tem feito maravilhas, e Ele tem apontado o caminho sobre a sua vida, há uma palavra de bênção. Sobre a sua vida, há uma palavra de bênção. O Senhor tem uma promessa para você, há uma Canaã te esperando. Só que não pode perder de vista a promessa. Sobre a sua vida há uma palavra de bênção. A promessa de Deus.
Não esqueçam disso. Para herdar o que Deus prometeu, é preciso 3 atitudes que marcaram a nova geração: fé, santidade e coragem. Fé. Confie em Deus mesmo quando você estiver passando pelo deserto, porque é provável que eles vão acontecer. Números capítulo 26 mostra para nós que os filhos de Nemuel, Datã e Abirã, que foram contados e eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. Então perceba que não era só contra Moisés, não era contra só a liderança de Moisés, mas era contra o Senhor. Verso 10, o que aconteceu? A terra, verso 10, vamos juntos? Quando... Se Deus é por nós, e se Deus foi contra? Ali estava um povo que se levantou contra Deus. Um povo que se levantou contra Deus. Datã e Abirã e Corá lideraram uma rebelião contra Moisés. Eles estavam tão cegos com a incredulidade, eles perderam a fé, estavam tão incrédulos, que quando nós lemos esse texto lá em Números 16, verso de número 13, olha só o que eles estavam pensando do Egito. Porventura, esse grupo falando para Moisés, porventura é coisa de só menos que nos fizesse subir de uma terra que mana leite e mel. Eles perderam a fé, estavam tão incrédulos, estavam com o coração tão duro, que eles estavam olhando agora para o seu passado, olhando para o Egito, e achando que o Egito era a terra na qual mandava leite e mel. Quantas pessoas você conhece que começa a jornada da vida cristã e de repente perde a fé, se desvia, se apostata, e de repente quer voltar para a sua vida no passado, quer voltar para o Egito, achando que era no Egito que tinha leite e mel. Mas no Egito, como era o povo de Israel no Egito? Eles eram livres. Eles eram o quê? Escravos. Eram escravos. Tinham trabalhos forçados. Eles podiam adorar a Deus livremente? Não. E quando foram pedir para Faraó um dia para cultuar a Deus, levar sacrifícios a Deus, Faraó fez o quê? Disse assim: vocês estão desocupados, vocês querem ir no domingo na igreja? Não, eu vou colocar uma escala de 6 por 1 para vocês e quero ver. 6 por 1 não, né? 7, né? Sem folga, não tinha folga. E é isso que eles querem fazer. Vocês estão desocupados, vocês estão querendo ir adorar a Deus no domingo, vocês querem separar um dia para ir adorar a Deus? Não, eu vou colocar um trabalho home office para você, e você vai trabalhar também em casa. Agora você tem 3, 4 aí, vai trabalhar e não vai ter tempo. Porque se você está querendo adorar a Deus, é porque você está desocupado. Essa era a ideia do diabo, a ideia de Faraó. Parece que algo está acontecendo nesse tempo também, não? E então o povo aqui no deserto, Datã, Corá, eles perderam a fé. E por causa da incredulidade começaram a olhar para o passado como se fosse algo bom, como se lá estava vivendo uma vida melhor. E quantas pessoas na sua jornada cristã começam a olhar com saudosismo lá para trás e começam a fantasiar, começam a imaginar que lá atrás era melhor. Não raciocina, não valida os seus pensamentos. Será que era melhor mesmo aquele tempo?
Será que há 40 anos atrás era melhor mesmo? Há 30 anos era melhor? Ou é só fantasia de alguns momentos afetivos que você teve lá no Egito? E aqui nós podemos ver claramente um coração endurecido. O resultado, a terra os tragou. Foram desqualificados. O deserto não mata os sonhos de Deus, apenas revela quem está pronto para carregá-los. No deserto, ali os corações são revelados. Ali o Senhor nos leva para o deserto. Alguns vão sair do deserto, como Moisés. Lembra como Moisés entrou no deserto? Moisés, o príncipe, olhou, viu uma briga lá, um israelita, um hebreu, um egípcio. Ele falou, não, vou resolver essa parada, porque eu sou o príncipe. Foi e matou o soldado, enterrou e achou, não, está tudo bem. Ele saiu no dia seguinte, viu 2 israelitas, 2 hebreus brigando, quis se intrometer, e aí descobriu que todo mundo já sabia do seu assassinato. Moisés então entra no palácio, pega as suas coisas e vai para o deserto. Passa 40 anos no deserto. Aquele príncipe se torna um pastor. Aquele príncipe agora começa a pastorear ovelhas que nem era dele, era do seu sogro. E com um cajado emprestado, com a sua sandália, caminhando, ele encontra o Deus de Israel. 40 anos, fez aquele homem vaidoso, aquele homem valente, se tornar o homem mais manso sobre a terra. Porque às vezes o deserto, ou melhor, o deserto também nos ajuda a nos transforma para pessoas melhores, mudando o nosso caráter, o nosso orgulho, nos quebrantando e mostrando quem realmente é Deus. O deserto, todavia, também revela o coração incrédulo, revela também corações que no momento da dificuldade, da luta, em vez de se humilhar diante do Senhor, começa a se revoltar contra Deus. Foi o que nós acabamos de ver. Corá, Datã, dizendo, não, Moisés, você quer liderar sobre a gente? Não, não queremos o Senhor, nós queremos mesmo o leite e mel que tinha no Egito. Aí a pessoa começa a fantasiar, começa a criar o seu próprio Deus, querendo ser Deus e abandonar o Deus de Israel, abandonar a promessa. Mas lembre-se, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se enganar. Ele é Deus. E aquilo que o Senhor prometeu sobre a sua vida é fiel. E aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Você não vai ficar no meio desse deserto, se você tiver fé. Se você buscar a santidade. Se você tiver coragem, você vai atravessar esse deserto e vai estar escrito no nome, nesse livro, e vai estar escrito para você herdar a terra que o Senhor prometeu. A incredulidade é uma escolha. E todo dia você escolhe crer ou recuar. Todo dia, quando você levanta pela manhã, que as misericórdias do Senhor se levantam, se renovam sobre a sua vida. É um dia para você crer no Deus vivo que te salvou, buscar ter intimidade com Ele, ou recuar e voltar para a antiga vida. Eu quero perguntar nesta manhã, você vai avançar ou você vai recuar? Você vai buscar intimidade com o Senhor ou vai recuar? Se você acha que seu passado foi melhor que o que Deus ainda vai fazer, você está preso no Egito, no seu Egito mental. A fé te projeta para frente, o medo te ancora no deserto. Filipenses capítulo 3, Paulo escreve dizendo o seguinte: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição,
mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Verso 13, vamos juntos? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim. Verso 14, vamos juntos? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos os dias temos que lembrar que nós não alcançamos ainda a promessa. Nós não alcançamos ainda a promessa. Todos os dias temos que deixar para trás algo, todos os dias temos que deixar para trás e avançar, todos os dias temos que dar um passo de fé, todos os dias temos que subir um novo nível de intimidade, de encontro com nosso Deus, todos os dias temos que buscar do Senhor, entender a sua boa, perfeita e agradável vontade dEle sobre as nossas vidas. E aí entra a segunda atitude, que é a santidade. Todos os dias, o cristão vive uma novidade de vida. Se tem algo que não é monótono, que nós não devemos nos acostumar, é com a vida de crente. A vida de crente é uma novidade todos os dias. Todos os dias eu tenho que debruçar diante da palavra do Senhor e conhecer mais sobre Deus. Como João viu aquele homem, ou aquele ser, como João viu, assentado no trono, e milhares ao seu redor, e todos estavam dizendo e cantando e dizendo: Santo, Santo, Santo. Todos os dias devemos buscar a conhecer esse Deus. Todos os dias temos que buscar mergulhar na presença de Deus, em ter intimidade, buscar conhecê-lo cada vez mais. Tem muita gente que para no deserto e se acostuma com as coisas de crente. A sua transformação não acabou ainda. O crescimento cristão tem que ser diário. Ei, preste atenção, não se acostume com a vida de crente. Chacoalha seu irmão aí, avisa ele, não se acostume com a vida de crente. Aprenda, conheça o Senhor. A cada dia temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Sabe qual que é o perigo? Em Números 26 mostra para nós, no verso 61, dois filhos do sacerdote, Nadab e Abiú, morreram quando levaram fogo estranho perante o Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, morreram porque ofereceram fogo estranho. Nós estudamos isso lá em Levítico capítulo 10. Eles eram filhos da casa, mas se tornaram irreverentes com o que era sagrado. Eles eram filhos do sacerdote. E quantos filhos de crente, presta atenção, jovens, presta atenção, não é porque que seu pai nasceu na igreja, ou você foi criado na igreja, você já conhece, já sabe o horário que o pastor vai pregar, vai terminar, você já sabe como vai ser a escola bíblica. Você não deve se acostumar com essas coisas. Toda vez que você pisar os pés aqui, lembre-se que você tem um encontro com Deus que criou os céus e a terra. Muito cuidado. Você está no lugar mais perigoso na face da terra. Nadab e Abiú se esqueceram disso e levaram um fogo estranho. Qual que era o fogo estranho? Não dá tempo para a gente discutir. Depois você procura lá, Levítico capítulo 10, o dia que nós pregamos essa mensagem. Nós vimos algumas possibilidades. Mas a questão aqui hoje é: não se acostume, não leve as coisas de Deus a sério. Intimidade com Deus não anula a reverência a Ele. Não brinque com aquilo que é sagrado. Santidade é mais do que comportamento, é postura interior. Ela deve ser contínua. Em Efésios capítulo 4, verso 22 e 23, Paulo diz assim: portanto, vamos juntos?
Portanto, abandone a velha e que estavam sendo destruídas pelos seus desejos enganosos. Verso 23. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente. Queridos, vai chegando um determinado momento da vida cristã, eu percebo isso. As pessoas acabam se acostumando com as coisas e param de refletir aquilo que está no seu coração, na sua mente, e acham que já sabem tudo. Acham que não precisa de Moisés sobre a sua vida, não precisa de um pastor, não precisa de uma liderança, não precisa escutar ninguém, não, eu sou o Senhor da minha história. E acabam ficando endurecidos, incrédulos, não escutam mais a Deus, não são mais transformados, e vivem na mesma história a vida inteira, e vão repetindo, mas não elaboram, não examinam, não analisam, para que possam refletir sobre aquilo que estão fazendo. Não elabora, não analisa, não reflete aquilo que está no seu coração, na sua mente. Todos os dias temos que despir da velha natureza, todos os dias temos que estar nos convertendo da velha natureza para Deus. E esse processo só termina quando o Senhor nos chama. Só termina quando o Senhor nos chama, porque quando Ele nos chamar, Ele vai transformar esse corpo corruptível em um corpo celeste. Ele vai transformar esta mente, este coração, e aquilo que você não sabia, você vai ficar sabendo. Mas nesse momento que você está aqui na terra, todos os dias precisa que você dê um passo em direção a Deus. Todos os dias você avance, você cresça na sua vida espiritual. Não pise aqui num culto como se você estivesse entrando em num supermercado ou num clube. Porque todos os dias que nós nos reunimos aqui, nós procuramos ter um encontro com Deus vivo. E o nosso desejo é que você saia daqui melhor e não pior. Porque quando você entra aqui e começa a fechar o seu coração, você se endurece, você não escuta as pessoas, não está disposto a viver em comunidade. Você acha que você sai de um lugar como esse melhor? Mas quando você entra em culto ao Senhor e pede: Senhor, muda aquilo que precisa ser mudado em mim. Ó Senhor, que eu esteja disposto nesta manhã, nesse dia, a escutar a sua voz. Aceite a minha adoração, o meu culto, trabalhe no meu coração, revela a mim, me revela aquilo que eu preciso mudar, ilumina a sua palavra, que essa palavra venha ter um encontro ao meu coração. Ó queridos, cada culto, cada encontro com Deus, nós precisamos sair daqui cheios da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo, transformado, mudado, chegar para nossa casa melhor do que nós saímos, amém? E por fim, coragem, permaneça firme quando a maioria desiste. No verso 65 mostra para nós que apenas 2 homens que tinham acima de 20 anos estavam inscritos para herdar a terra. Lembra o nome deles? Como é o nome deles? Josué e Calebe. Os demais ficaram no meio do caminho. De toda a geração antiga, apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida. Não foi por sorte, mas por coragem e fidelidade. Eles não seguiram a multidão, seguiram a promessa. Mais uma vez, eles não seguiram a multidão, mas eles seguiram a promessa. Nunca se esqueça que sobre a sua vida tem uma promessa de vida. Você precisa de coragem para crer sozinho, caminhar contra a multidão, talvez contra o familiar, os amigos,
As pessoas estão abandonando a igreja, estão abandonando a fé, estão voltando ao Egito. Mas sobre a sua vida tem um chamado, tem uma promessa. Não esqueça dela. Em Marcos capítulo de número 10, verso 48, nos mostra sobre o cego Bartimeu. A multidão falava para ele se calar. Ele foi repreendido. Muitos repreendiam, falavam, não, cala-se. Mas Bartimeu, cada vez mais gritava dizendo, vamos juntos? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E na vida cristã, muitas vezes, há muitas vozes querendo fazer que você fique no meio do caminho. Querendo que você paralise a sua vida. Não, para com isso. Mais uma vez você vai ir na igreja, mais uma vez você vai fazer esse ato de fé, mais uma vez, ei, cale-se. Mas quem conhece Deus e sabe que a sua vida tem uma promessa, ele não se cala. Ele não se cala mesmo diante das dificuldades, mesmo quando estiver passando por um deserto, porque ele sabe que aquele que chamou, ele é fiel para cumprir o seu chamado, para cumprir essa sua promessa. Enquanto todos gritavam, não dá, na terra tem gigantes, não dá para entrar, na terra tem ali gigantes. E eu posso ouvir talvez Caleb dizendo assim, dá sim. Nós vamos entrar, ou melhor, eu já entrei, pela fé eu já entrei, porque eu sei quem está comigo, e eu sei que Ele é poderoso, mais poderoso do que os inimigos que estão naquela terra. Há gigantes sim, mas sobre a minha vida há uma promessa de vida, uma promessa que eu estarei naquela terra, que esses inimigos serão destruídos, e que eu vou habitar nessa terra que mana leite e mel. Não importa quem está lá, mas eu sei quem me chamou, e eu sei que Ele me deu, e eu vou conquistar aquilo que o Senhor me deu, porque é meu, e eu vou avançar, não vou paralisar. Enquanto alguns gritavam, não dá, Caleb e Josué se levantaram e disse, dá sim, eu vou avançar. O que o deserto revelou em você? O que o deserto tem revelado na sua vida? Para alguns, como Moisés, mansidão e obediência. Para outros, como Corá, rebelião e vaidade. Para Josué e Caleb, fé inabalável e visão profética. Visão, mesmo das circunstâncias neste mundo difícil, visão pela fé, ver o invisível, enxergar as coisas certas que Deus tem nos dado, mesmo diante das dificuldades, das lutas. Mesmo que as circunstâncias apontem ao contrário, pela fé, o crente, o cristão é mais do que vencedor. Pela fé, as cadeias já estão quebradas, pela fé. Não basta sair do Egito, você tem que estar pronto para entrar em Canaã. Deus não quer apenas se tirar de um lugar ruim, Ele quer te levar para um propósito eterno. Mas a travessia exige fé, que vê o invisível, santidade que honra o invisível e coragem que enfrenta o impossível. E essa coragem não é de sobreviventes, é de herdeiros. Não é apenas aqueles que estão cabeleando, que estão sobrevivendo, mas são aqueles que são chamados para ser herdeiros de Deus, filhos e filhas do Altíssimo, aqueles que foram adotados em Cristo Jesus para herdar a vida eterna. Você é filho, você é filha, você é herdeiro, você é amado de Deus. Ei, você não está apenas sobrevivendo, sobre a sua vida há uma promessa. Se você tem fé para confiar, santidade para obedecer e coragem para permanecer, então prepare-se. Deus está prestes a te contar entre os herdeiros da promessa, entre aqueles que vão entrar
para entrar e para herdar a vida eterna.